Olá, o nosso tema de hoje, então, é o autoconhecimento. Quando a gente fala a respeito do espiritismo, nós temos uma obra que é a obra mais importante, né, dentro do espiritismo. Vocês sabem qual é? Chama O Livro dos Espíritos. Conhecem? Conhecem? Sim, eu vejo algumas cabecinhas balançando aí que sim, né? Porque apesar de estarmos virtualmente, eu vejo vocês, né? E vocês também me veem. Nós estamos aqui, então, sintonizados ao vivo, né? Então, o Livro dos Espíritos, organizado e escrito por Allan Kardec, né? Um trabalho fenomenal, ele vai nos apresentar a ciência, né, e a filosofia dos espíritos e as consequências, né, vindas desses ensinos, as consequências morais. Então, uma das coisas que o Espiritismo vai nos propor através do Livro dos Espíritos é uma das questões que, quando a gente começa a estudar o Espiritismo, a gente mais lê e mais aparecem, né, nas palestras, nos grupos de estudo, e a gente mais repete, que é a questão 919, né, que vai falar sobre o autoconhecimento. Mas antes de eu começar a falar dessa questão, eu queria contar para vocês uma historinha. Então, é uma historinha de um homem que uma noite tem um sonho. E nesse sonho aparece diante dele um ser todo iluminado, um ser muito bonito, um homem todo iluminado, parecia um sábio. E esse homem diz para ele: eu trouxe para você a chave para você encontrar um tesouro. Se você quiser encontrar esse tesouro, você deve viajar até a cidade do Cairo. E chegando lá, você vai encontrar esse tesouro. E ele, então, viaja, né, sai da cidade onde ele morava e viaja até a cidade do Cairo, no Egito, e vai, então, atrás desse tesouro que aparece em sonhos para ele, que esse homem mostra para ele. E ele chega na cidade de madrugada, ele não sabe para onde ir, isso é muito antigamente, e então ele deita na praça da cidade e resolve dormir ali até que amanheça o dia e ele consiga descobrir o que fazer. Enquanto isso, dois ladrões acabam assaltando uma loja da cidade que ficava ali na praça. E eles vão assaltar a loja, os donos moravam em cima, eles fazem um pouco de barulho, os donos gritam, acordam, saem atrás dos ladrões, os ladrões fogem, e aí os donos da loja veem esse homem, que é um estranho, deitado na praça, e concluem: esse é o ladrão que roubou a nossa loja. E chamam o delegado, e faz aquela confusão, e o homem vai preso. Ele vai preso e ele é maltratado, né? Maltratado, batem nele e tal. E ele conta, então: não, eu não sou ladrão, eu vim de outra cidade, da cidade tal, e vim aqui. E aí ele tinha um pouco de vergonha, né, de dizer atrás do que ele veio, mas aí ele viu que ele não tinha alternativa. A melhor alternativa para ele era a verdade. Então ele contou: eu vim aqui porque eu sonhei com um homem que me disse que eu ia vir até essa cidade e que aqui eu iria encontrar um grande tesouro. E o delegado riu muito e falou: mas você é um tolo, só um tolo faz isso, só um tolo sai da sua cidade e viaja atrás de um tesouro. Eu mesmo, há 3 noites que sonho com um homem que me aparece e me diz para eu ir para a cidade tal, que era a cidade do nosso homem, da onde ele era originário, a cidade tal, e que lá há um poço ao lado de uma casa, e do lado desse poço há uma árvore assim assado, e que ali está enterrado um grande tesouro. Há 3 noites eu tenho esse sonho. Mas imagina você se eu vou largar tudo aqui para sair atrás de uma ilusão dessas. Isso é tudo uma bobagem, você é um grande tolo. E o homem, então, concorda com o delegado, né? Não tinha alternativa, a autoridade concorda, diz: pois muito bem, eu vou voltar para minha cidade. Eles descobrem, né? Chegam à conclusão que ele falava a verdade, ele não era o ladrão, então ele é solto depois de ter sofrido
grandes ultrajes, né? Ele é solto e aí então ele sai da delegacia e toma a estrada rumo à sua cidade. Porque na descrição do delegado, nada mais, nada menos do que a própria casa onde ele morava tinha sido descrita. A casa, o poço e a árvore ao lado. Então ele entendeu que era ali que estava enterrado o tesouro. Voltou para sua casa, foi ao lugar indicado e, de fato, achou ali enterrado grande tesouro. Essa fábula é interessante para nós, para a gente pensar que muitas vezes nós vamos para fora, para longe, e entramos em contato com outras cidades, com outras pessoas, com outras culturas, e tudo isso serve para nos trazer para dentro de nós mesmos, aonde está o grande tesouro. Jesus diz: aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Mas aonde é que está o nosso maior tesouro? O nosso maior tesouro está aqui dentro, né? Onde é que estava o tesouro do homem? Na própria casa dele, enterrado no quintal. Mas como assim, né? Porque o nosso tesouro, ele se encontra dentro. Aonde é que Jesus nos diz que está o reino dos céus? Vocês lembram? Ele diz: o reino dos céus está dentro de vós, né? Então, o tesouro, o evangelho já nos avisa, já nos instrui, o tesouro está dentro. Para ver o tesouro, no entanto, a gente tem que tomar algumas atitudes, né? Que são as atitudes que nos levam ao autoconhecimento. Quem eu sou? E eu preciso fazer, então, essa reflexão, e esse é um dos grandes convites que o Livro dos Espíritos nos traz na questão 919. Ele vai nos dizer ali, Kardec primeiro vai perguntar, né, para os espíritos sobre o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal. Essa é a pergunta que eu estou lendo, né? Então, veja, ele tem algumas coisas que ele pontua nessa pergunta que ele faz para os espíritos. Ele quer um meio prático, quer dizer, algo que eu possa usar, né? Algo que eu possa fazer, algo prático. Ele quer o mais eficaz, o melhor, né? Então, é algo que eu possa fazer e que seja o melhor. Para quê? Para eu me melhorar nesta vida e resistir à atração do mal. Então, o que os espíritos respondem para ele quando ele faz essa pergunta? Vocês lembram? Essa resposta, ela é bem curtinha, né? O início dela, pelo menos, e é uma resposta que todo mundo decora depois que a gente lê ela algumas vezes, né? Respondem os espíritos para Kardec: conhece-te a ti mesmo, né? Um sábio da antiguidade já te disse: conhece-te a ti mesmo. E aí Kardec diz: tá, beleza, né? A gente já conhece essa frase ela é lá da Grécia Antiga, ela é muito antiga, né? Então, mas como que faz, né? Como que faz isso? Como é que eu posso fazer para interrogar a mim mesmo? E aí, então, vem um grande espírito, que é Santo Agostinho, que é um dos espíritos que mais trabalhou na divulgação ali da doutrina espírita, junto de Kardec, e esse grande sábio da Igreja Católica, que na espiritualidade, né, se torna um grande divulgador do espiritismo. Esse sábio nos dá uma resposta incrível, assim, uma resposta que ele diz assim: quando eu estava aí na Terra, né, eu fazia algumas coisas que vocês também podem fazer, porque são coisas práticas que qualquer um pode fazer, qualquer um que se disponha a fazer essa viagem, né? Viagem para onde? Para fora? Não, viagem para dentro de nós. Como é que a gente começa a fazer essa viagem? Então, Santo Agostinho dizia assim: todo dia, no final do dia, eu interrogava a minha consciência, revisava o que eu tinha feito durante o dia, perguntava a mim mesmo se não tinha faltado algum dever, alguma coisa eu tinha que fazer e deixei de fazer. Se ninguém tinha motivo para se queixar de mim. 4 coisas, né? Vamos lá ver de novo? Interrogava a consciência, repassava o que tinha feito no dia e se fazia 2 perguntas: faltei com algum dever? Alguém tem algum motivo para se queixar de mim?
E aí o Santo Agostinho diz assim: foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Quando ele fala, então, da consciência, por que ele interrogava a consciência? O que é interrogar a consciência? A consciência é uma lembrança intuitiva que a gente traz do nosso progresso feito em outras vidas, né? Então, aquilo que eu já aprendi está gravado na minha consciência, aquilo que eu já sei que está de acordo com as leis divinas. E, além disso, as minhas resoluções antes de eu reencarnar, elas também ficam gravadas na consciência. Não, nessa reencarnação, eu vou me esforçar para aprender a ser melhor, eu vou perdoar melhor, eu vou vencer essa tentação que eu tenho em relação ao dinheiro, em relação à inveja, em relação, enfim, cada um de nós tem as suas diretrizes, né? E essas diretrizes que a gente traça junto do nosso amigo espiritual, nosso anjo da guarda, ela fica gravada ali na consciência. Depois que a gente reencarna, passa pela primeira infância, passa pela segunda infância, a gente passa pelo processo de esquecimento e, às vezes, na vida jovem e adulta, essas resoluções ficam esquecidas, mas elas estão gravadas. Então, como é que eu faço para me lembrar dessas resoluções, para eu ter essa intuição de novo acordada dentro de mim? Eu interrogo. Eu pergunto, porque a consciência sempre responde a verdade. Será que era para eu fazer isso? A consciência vai dizer, era para fazer. Então, eu fico em paz comigo mesma. Será que era para eu fazer isso? E a consciência responde, não era para fazer. Daí eu não tenho sossego, né? Eu posso tentar justificar, eu posso tentar dizer, mas eu fui grosseira com essa pessoa, porque primeiro ela foi grosseira comigo, mas a consciência não vai aceitar esse argumento. Ela vai me dizer, mas você está equivocada. Não é para ser assim. Mas é que foi ele que me provocou. Mas você continua equivocada, mesmo que ele tenha te provocado. Então, o raciocínio, ele pode enrolar junto comigo. Ele pode dizer, não, mas eu tenho razão, eu estou certo, e se ele quiser, ele que venha pedir desculpas e tal, o problema dele. Mas a consciência, ela não aceita os argumentos. O sentimento me diz que eu não acertei, que eu não fiz bem. E é esse sentimento do progresso que eu já fiz, o progresso moral e das minhas boas disposições, com as quais eu me comprometi a fazer nessa nova encarnação. Então, no Livro dos Espíritos também, quando a gente fala da lei de Deus, a gente pergunta, Kardec pergunta, onde é que está escrita essa lei de Deus? Será que é num livro? Será que é em vários livros? É na religião A? É na religião B? E os Espíritos dizem que a lei de Deus, ela é escrita na consciência. A lei de Deus é a lei natural, é uma lei que não muda. Então, se eu aprendo a perdoar, se eu aprendo a amar, eu posso fazer isso em qualquer lugar do universo. Essa lei não muda. A lei do amor, a lei do perdão, a lei da fraternidade, essas leis são as mesmas em qualquer lugar do universo, porque são leis universais. Algumas leis que são particulares de uma situação específica, por exemplo, as regras da nossa gramática, né? Elas têm relação com o português, mas em outra língua ela não se aplica, em outro país ela não se aplica, e em outro mundo ela se aplica menos ainda, né? Porque ela é feita numa situação específica. Então, o português que eu aprendo, ele serve para mim enquanto eu estou aqui no Brasil, reencarnada, usando as palavras para elaborar o meu pensamento. No futuro, daqui a 1000 anos, 2000 anos, esse português ele não vai fazer diferença para mim. E eu talvez, se eu tiver a felicidade de reencarnar num planeta mais elevado, lá não se fala português, se fala outra língua, ou nem se fala. Comunicação é pelo pensamento. Então, essas leis de coisas específicas, elas têm um tempo em que elas são úteis e depois elas não servem mais. Mas a lei de Deus, ela é eterna e imutável como o próprio Deus. Ela não muda. E à medida que a gente vai progredindo, essa lei vai sendo escrita, então, na nossa consciência.
Entre as leis divinas, a gente vai ter, então, algumas leis que são físicas, né? A lei da gravidade, a lei da atração entre os corpos, e algumas leis que falam da nossa relação conosco, com Deus e com os outros, né? São as leis morais. O que as leis morais trazem para nós? As regras da vida do corpo, que estão relacionados à manutenção da vida, ao meu auto-amor, à maneira como eu me cuido, né? E também estão relacionadas com a maneira como eu me relaciono com os outros e com Deus, né? São as regras da vida do corpo, da vida material e também da vida da alma. Então, eu interrogo a consciência para entender essas leis, esse processo, né? Eu, em relação a mim mesma, eu me cuidei? Eu comi o que eu devia? Eu estou cuidando da minha saúde? Olha só que interessante, né? Vamos abrir um parênteses aqui. Às vezes a gente... Quem aí tem filhos? Levanta a mão. Quem tem filhos? Olha lá. Quando a gente tem filhos, não é comum a gente dizer eu morreria pelos meus filhos? A gente não diz, né? Daria vida pelos meus filhos. Bom, uma coisa que você pode fazer pelos filhos, que todos nós podemos fazer, é viver bem, cuidar da saúde, não é verdade? Qual é a pior coisa que um filho pode pensar? É a ideia de que a mãe vai morrer, de que o pai vai morrer, né? É um terror pensar que o pai e a mãe vão morrer. Então, quando eu cuido da minha saúde, eu estou dando um presente para os meus filhos. Um presente de valor enorme, né? Porque eu estou me cuidando. Então, a questão de eu me cuidar, de eu cuidar da minha saúde física, de eu tratar isso com seriedade, ela tem a ver com essas leis morais. A questão dos relacionamentos, de eu tratar os outros bem, de eu tratar os outros com respeito, com fraternidade, de eu ouvir, de eu procurar também falar as minhas necessidades, tudo isso está relacionado com essas leis. Então, olha, quando a gente fala que a gente interroga a consciência, olha quantos desdobramentos eles vão aparecendo. É por isso que Santo Agostinho traz isso como a primeira coisa que ele fazia, né? Fim do dia, começa a interrogar a consciência. E aí ele desdobra essa interrogação da consciência, né? Porque essa consciência vai nos dizer se a gente fez certo ou errado. É a consciência que diz que se eu fiz certo ou errado ou são os outros? Só Deus pode julgar a nossa consciência. Ninguém mais vai julgar. Ninguém tem o direito de julgar. Quando acontece alguma coisa, eu posso até imaginar, eu acho que a pessoa fez isso por isso, mas eu jamais vou saber. Porque na intimidade de cada um, só Deus pode dizer. Só Ele pode julgar. Por isso, quando alguém morre, nós podemos fazer a prece, nós podemos desejar que essa pessoa tenha uma boa passagem, mas se ela vai ser feliz na espiritualidade ou não, só Deus vai julgar. Deus e ela mesma, né? Diante do que ela fez, de bom, de mal, só Deus pode julgar. E isso é outra pergunta interessante, né? Se a gente morresse hoje, quando eu vou deitar, eu vou para minha cama, ali eu sento, antes de dormir, antes da prece. Se eu morresse hoje, será que eu ia ter vergonha de olhar para alguém no mundo espiritual? Será que eu ia ter algum problema de encontrar qualquer pessoa no mundo espiritual? Porque se as minhas ações estão em dia, eu errei, mas eu me desculpei quando eu errei. Eu procurei fazer sempre da maneira como a minha consciência me advertia. Eu fiz o melhor que eu podia. Então, tá tudo tranquilo, eu não preciso ter vergonha de encontrar ninguém. Mas se a minha consciência me diz, com essa pessoa você agiu mal, eu vou ter vergonha de encontrar ela no mundo espiritual, né? Como a gente vai encontrar alguns relatos em algumas obras espíritas. Então, essa pergunta é para a gente fazer antes do problema. Então, Santo Agostinho nos diz assim, primeiro, o que você pode ter feito que vai contra Deus? Só aí já dava, assim, um pouco de reflexão, né? Porque o que a gente faz que pode ser contra Deus? A nossa ingratidão, a nossa reclamação sistemática, a nossa insatisfação com a nossa vida, ao invés da gente focar
nas coisas que a gente recebeu para nos ajudar a melhorar, a gente foca nas coisas que a ilusão nos diz que estão nos faltando, né? E aí, então, a gente acaba, sem perceber, nos colocando distantes de Deus, porque estamos brigados com Deus, estamos brigados com a vida. E aí, quando a gente vai fazer a prece, não consegue estabelecer uma conexão boa com a espiritualidade, com Deus, porque a primeira situação para a gente estabelecer essa conexão com Deus é esse sentimento de veneração, que Deus é sábio, que tudo que ele faz está certo, está no lugar. Então, eu tenho que melhorar a maneira como eu estou agindo, mas Deus faz tudo certo. Ele jamais se engana, ele nunca erra. Então, eu estou na família certa, eu estou no lugar do trabalho certo, eu estou ali onde eu precisava estar. Se foi Deus que me colocou ali, eu estou onde eu precisava estar. Se Deus me coloca num lugar e eu me desvio, daí eu vou ser infeliz. Aí Deus me puxa de novo e eu me desvio, daí eu estou sendo infeliz porque eu não estou querendo ir para onde Deus está me colocando, né? Eu estou querendo meio que ir contra. Mas que lugar é esse onde Deus nos coloca? É a consciência que vai nos dizer. Aqui é o seu lugar, é aqui mesmo. Aí eu vou me perguntar se eu estou fazendo alguma coisa de errado em relação à minha relação com o próximo. Eu destratei alguém, eu faltei com o meu dever, eu tinha que ter atendido alguém e eu não atendi, eu fui impaciente, e aí depois comigo mesmo. E é engraçado, porque às vezes eu posso dizer assim, eu tive um acesso de cólera, o acesso de cólera é um problema com o outro. Não, o acesso de cólera é uma violência que eu cometo comigo, em primeiro lugar, porque eu faço um processo de destruição interno muito grande na minha saúde física, na minha saúde psicológica. Então, cada vez que eu permito que a cólera venha, é um estrago que acontece. Então, essa reflexão que a gente vai fazer, a gente vai pensar, nossa, eu perdi a cabeça hoje. Eu me irritei, eu fiquei num estado realmente furiosa. Então, eu obrei contra Deus, contra o próximo e contra mim mesma. Quando eu deixei que as coisas chegassem nesse ponto e fiquei furiosa, fiquei irritada, fiquei enfurecida, né? Então, aí a gente vai fazendo a reflexão, como fazer para amanhã que isso não aconteça, para da próxima vez que isso não aconteça. Começo a perceber que eu sou uma pessoa colérica, que preciso de reforma nesse ponto, que preciso de mudança. Outros pontos, uma ótima pessoa, mas aqui, nesse ponto, isso está me atrapalhando, né? Isso aqui precisa de revisão. Então, eu começo a ver com quem que eu estou perdendo a cabeça. Onde que a impaciência está estourando? Ah, é com a mãe, é com o pai, é com o colega tal. O que tem nele que eu também trago dentro de mim? Porque é ele que está despertando em mim aquela dificuldade, né? O outro, gente, ele é um espelho para nós. Ele não é o causador do problema. Ele é um espelho do problema que eu trago em mim. Então, se eu me irrito com o outro, porque ele é bagunceiro, quer dizer que eu também não sou das pessoas mais organizadas. Se eu me irrito com o outro porque ele desconsidera os combinados, eu também, no fundo, estou com algum problema em relação a respeitar os combinados com os outros. Então, a gente começa a fazer uma análise que não é mais a análise do culpado lá fora, é a análise aqui dentro. O que eu trago que precisa de revisão, que precisa de melhora, né? E aí, quando a gente faz essa pergunta, a consciência vai nos dizer, muito bem, eu fui e me desculpei com a pessoa quando eu agi mal, e a consciência me diz, você fez bem, ela aprova a minha conduta. Mas se eu não fizer, eu não vou pedir desculpa, ele que venha se desculpar primeiro, a consciência não aprova, né? Aí a gente não dorme bem, não consegue dormir bem, vai se virar, vai se virar, vai se virar. Aí, para esquecer, então, a gente vai ficar vendo série no celular, ou coisas, ou joguinhos e tal, tudo que nos ajude a não olhar para o problema, né? Porque quando a consciência não está em paz, não se dorme bem, não se fica bem.
E aí, então, o que a gente faz ao invés de parar e pensar qual é o meu problema? Por que eu não estou dormindo bem? Por que eu não estou conseguindo fazer uma prece? Onde é que eu preciso mudar? Não, a gente vai buscar as distrações para não pensar no problema. Às vezes vai para o álcool, às vezes vai para outras coisas, né? Ou não para, tá sempre arrumando coisa para fazer, por quê? Porque a hora que para, daí tu para e precisa pensar, precisa analisar o que está acontecendo ali, né? Então, é sempre uma questão interessante esse momento que a gente separa para fazer essa análise e como é que a gente vai agir de acordo para que a gente fique em paz com a própria consciência. Esses dias me aconteceu uma coisa interessante. Nós estávamos conversando e chegou uma jovem que está estudando fora, né? E aí começamos a comentar com essa jovem sobre a aparência dela, né? Nossa, como você tá magra, né? Tá muito magra, o que acontece? Tá tudo bem com você e tal? E ela disse, não, tudo bem, sabe como é estudante, né? A gente come qualquer coisa, come de qualquer jeito e tal. E depois que ela saiu, eu fiquei pensando e fiquei incomodada, olha lá. A consciência começou a me puxar a orelha, né? Porque eu já tenho um conhecimento que me diz assim, uma das coisas mais sensíveis para uma mulher ouvir é sobre a aparência dela. Qualquer tipo de crítica, você sabe disso, você já leu sobre isso, já se informou sobre isso. A pessoa vem, a amiga que você não vê faz tempo, e o que você faz? Comenta a aparência dela de forma crítica, né? Aí o raciocínio diz assim, não, mas eu estava só pensando no bem dela, na saúde, né? Estava preocupada e tal, mas a consciência não me deixou. Não, você fez mal, você fez um comentário desagradável, um comentário que pode fazer com que ela fique se questionando, eu estou feia, eu estou muito magra e tal. E agora, o que fazer? Já foi, né? Bom, o destino é tão maravilhoso que eu encontrei essa pessoa no mesmo dia à noite, de novo. Encontrei com ela. A hora que eu olhei para ela, eu falei, é agora. Chamei de ladinho e falei, eu vou pedir desculpas para você. Porque o meu comentário hoje, quando eu encontrei você, foi inconveniente. Ela falou, não, imagina. Eu falei, não, ele foi inconveniente. E me desculpei com ela, falei, jamais eu poderia ter deixado passar. Jamais não, né? A gente erra. A gente está tentando acertar, mas é esse o processo. A gente faz a análise, percebe que a consciência está nos chamando. Ó, isso aqui você não fez bem. E aí, assim que possível, a gente já tenta emendar, a gente já tenta corrigir. E aí, quando a gente consegue corrigir, a gente já fica com uma base mais sólida para conseguir, na próxima vez, vencer aquele hábito, né? Porque o que acontece às vezes se eu estou reclamando? Eu não percebo que o meu avô reclamava, o meu pai reclamava, e daí eu estou seguindo o padrão deles, continuo reclamando. Ou era a avó que reclamava, a mãe reclamava, e eu aprendi desde pequena que é assim que se funciona. Mas aí eu começo a estudar, e começo a entender que a reclamação não é boa para a minha saúde, não é boa para o meu entorno, não é boa para o meu dia a dia. Então, eu começo a questionar, não, peraí, alguma coisa aqui eu tenho que mudar para sair desse ciclo de estar sempre na reclamação, sempre na reclamação. Então, eu começo a refazer. Eu começo a reescrever esses caminhos que eu aceitei antes, quando eu era pequena, né? Quando eu era jovem, e porque eu tinha afinidade também com aquilo, mas agora a minha consciência aí desperta pelos meus questionamentos, ela começa a me dizer, ó, tu tá reclamando, o que tá reclamando com todas as coisas que você tem aí para agradecer antes de reclamar, né? Então eu começo a fazer um diálogo com Deus, que Deus deve ter infinita paciência, e Ele tem mesmo, né, de me ouvir, que eu digo, ai, Senhor, eu vou reclamar 2 minutos só, depois eu já volto para a normalidade, né? Então, 2 minutos pode. Aí eu olho e digo, ai, Senhor, não é possível, pronto, parei. Já reclamei, fiz minha reclamação do dia, então agora voltamos aí para a tranquilidade, para agradecer. Então, a gente vai se conhecendo e percebendo aquilo que a gente traz, que precisa melhora. E é essa voz da consciência que vai nos mostrando o desenvolvimento desse senso moral, dessa moralidade que a gente precisa ter. O que os espíritos nos falam?
o homem precisa progredir, o ser humano precisa progredir em ciência e em moralidade. Então, o intelecto precisa progredir. Meu Deus, a gente vai até a Lua, né? Está super progredindo, mas também em moralidade. Aprender a ser bom, aprender a ser humilde, aprender o amor, isso é progresso moral. Então, eu preciso começar a despertar essa consciência através dessas interrogações e tomar as atitudes cabíveis, né? Eu errei, eu vou pedir desculpas. Eu fiz alguma coisa que não está de acordo, eu vou tentar refazer. Eu faltei com o meu dever hoje, amanhã eu vou cumprir. Amanhã eu vou dar conta, né? Vou me organizar para que isso seja diferente. Existem coisas que são bem pequenas, que são do nosso dia a dia, que a gente não faz num dia e pode fazer no outro. Existem coisas grandes, que são eventos da vida, que quando dá errado e a gente falhou, o que nós vamos fazer? Aí a gente só tem que pedir a Deus para ter uma nova oportunidade. Talvez ela não venha logo, mas ela com certeza vem. Se ela não vem nessa vida, ela vem na próxima. A gente sabe hoje, né? Eu estou sofrendo, não tem motivo para eu estar sofrendo nessa vida, a causa do meu sofrimento está numa vida anterior. Então eu fico tranquila, porque as coisas não acontecem para mim sem um motivo justo, porque Deus é justo e Deus sabe o que ele faz. Então, quando eu olho as ações do dia, eu pergunto, eu fiz bem, eu fiz mal, e eu posso chamar assistência ao fazer esse questionamento. Eu peço para o meu anjo da guarda, para o meu amigo espiritual, me ajuda a ver, me ajuda a entender. Nesse caso aqui, será que eu fiz bem ou eu fiz mal? E aí ele vai me ajudando pela intuição, ele vai me respondendo, me assistindo, quando a minha intenção é verdadeira, quando de fato eu estou disposto a cavar nessa terra do coração para encontrar o verdadeiro tesouro, né? Encontrar aquilo que eu posso ser melhor. Essa questão, né? Se eu morresse hoje, estava tudo certo? Eu ia chegar no mundo dos espíritos tudo bem? Eu ia deixar muita bagunça aqui para a família? Essa também é outra questão boa da gente se fazer, né? Se eu morresse hoje, porque tem gente que diz assim, tem o quarto da bagunça na casa, né? Tudo vai para aquele quarto da bagunça, tudo que não serve, está quebrado e tal, vão deixando lá. Tá, mas e daí isso aqui, quem que vai resolver? Ah, quando eu morrer, meus parentes que se virem, né? Nossa, gente, não, a gente já tem conhecimento para saber que não é assim que se faz, que a gente não pode deixar a nossa bagunça para os outros resolverem, nem material e nem espiritual, porque não tem como os outros resolverem, somos nós que temos que resolver, né? Então, organizar o quarto da bagunça que tem aonde nós moramos, o quarto, a gaveta, o armário da bagunça, o que for que todos temos, mas também organizar o quarto da bagunça aqui dentro de nós, né? Tá bagunçado? Vamos acender a luz do conhecimento espírita e vamos olhar para a bagunça. Esses dias eu vi um exemplo maravilhoso. A pessoa dizia assim, imagina que você está numa sala escura e tem uma barata. Gente, eu estava em pânico, gritando já, pelo amor de Deus, tem horror à barata, né? Imagina você estar num lugar que você sabe que tem uma barata e não sabe onde ela está. Aí qualquer barulho é a barata, qualquer movimento, a barata está subindo em mim, né? Fica em pânico. Mas aí você acende a luz e você vê que a barata está lá no canto da parede. Pronto, a barata ainda está lá, mas eu já sei onde ela está. Eu já sei o que eu preciso fazer. Eu já sei como ficar longe dela, já sei para onde é que eu vou direcionar ali o chinelo, ou a vassoura, ou para os mais evoluídos, pega a barata e põe ela lá no quintal e diz, vai com Deus, irmã barata, né? Tem gente que faz isso. Meu marido faz isso com as aranhas. Quando aparece aranha aqui em casa, ele pega a aranha, ele põe a aranha no quintal, tchau, dona aranha, vai com Deus. E eu fico lá em cima do banquinho, bem longe da dona aranha, né? Eu digo, ele que me ajude nessa hora para lidar com as aranhas. Agora, de tantos anos, os cabelos brancos não vêm para nada, hoje eu já fico mais calma quando aparece uma aranha, já estou quase conversando com as aranhas, dizendo, dona aranha, vamos lá para o quintal, que aqui dentro de casa não é o seu lugar e tal, vai melhorando. Então, o que é a brincadeira?
eu vejo o defeito, eu vejo aquilo que em mim precisa de melhora, e a partir do momento que eu vejo, eu me tranquilizo. Ah, então tá, é isso aqui. E aí vou trabalhar para resolver, porque ninguém quer ficar numa casa com barata, né? Então a gente vai trabalhar para melhorar, para lidar com aquela irritação, para lidar com aqueles acessos que a gente tem que dificultam a nossa vida e a vida dos demais. E é isso, então, que Santo Agostinho fala. Fala também para a gente pensar assim, se outra pessoa fizesse o que eu fiz, eu ia aprovar? Porque às vezes, né, eu fazendo tá tudo certo, mas se fosse um vizinho que fizesse isso, se fosse a sogra, né, o sogro, se fosse uma outra pessoa da família, eu ia gostar, eu ia aprovar, eu ia achar bom? E para quem for realmente corajoso, vamos ver quem aí é corajoso, e você quiser saber aquilo que você precisa melhorar, você chama alguém da família e pergunta. Porque a família sempre sabe. A gente não sabe da gente, mas a gente sabe tudo dos outros, no mínimo detalhe, né? Eu sei tudo que meu marido faz de errado que ele precisaria melhorar. Eu não sei nada, mas dele é uma beleza. Minha capacidade de observação é muito boa, porque Jesus já nos disse que a gente vê o cisco no olho do outro e não vê a trave no nosso, né? Então, se isso é válido para mim, é válido para ele também. O meu marido sabe tudo que eu preciso melhorar. Ele não fala para mim porque é uma pessoa muito caridosa. Mas eu, às vezes, pergunto, né? Isso aqui tem que melhorar? Tem que mudar? Tem que. Então, vamos lá, vamos nos esforçar. Mas precisa coragem, né? A gente não tem coragem, muitas vezes, de perguntar para quem mais nos conhece, que é a família, o que é que a gente precisa melhorar. Porque eles com certeza sabem, né? E eles podem nos ajudar. E Santo Agostinho termina fazendo uma comparação assim, olha, a gente não trabalha bastante para se aposentar e para ter uma velhice tranquila e feliz com a aposentadoria. E se alguém vem e nos diz assim, olha, se você trabalhar durante um dia inteiro, sentado aqui fazendo essa atividade, ou que seja de pé, ou que seja cavando, mas um dia só, eu te garanto aposentadoria pelos próximos 20 anos. A gente não trabalharia? Todos nós, a gente pegaria qualquer coisa que fosse uma pá, uma enxada, uma vassoura, o que nos desse, marca aí o tempo, eu vou trabalhar porque o resultado vai ser bom. A gente não faz isso com as coisas materiais, não é assim que o nosso raciocínio funciona? Então, é muito mais lógico que a gente entenda que esse esforço que eu faço hoje para analisar a própria consciência, ele vai me render muitos frutos na vida espiritual, na vida futura. A gente não está falando de aposentadoria, a gente está falando de felicidade. Quanto mais esforço eu usar para me melhorar aqui agora, mais feliz eu vou ser. Eu já começo a ser feliz agora, né, com o meu progresso, mas na hora que eu voltar para o mundo espiritual, muito mais feliz. Então, um pouco de sacrifício que eu faça hoje, parando todo dia, analisando um pouco as minhas ações, pedindo o auxílio do anjo da guarda, vale muito a pena, porque o resultado no futuro vai ser muito bom. Então, essa era a nossa reflexão para essa noite. Agradeço muito o convite aí do pessoal do grupo, né? Da Priscila e de todo mundo que sempre fala comigo ali pelo WhatsApp, sempre muito gentis, muito queridos, e que Jesus nos abençoe. Agora, então, a gente vai fazer a prece, isso, né? Fazemos a prece, então, vou convidar vocês para fazerem, então, comigo uma prece. E vamos, então, elevar a Deus, nosso Pai, o nosso pensamento, agradecido pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, por tudo que nos destes, pelo trabalho, pelo alimento, por tudo que temos, a bênção do lar, a bênção da família, a bênção do corpo. Se nós temos saúde, a bênção da saúde. E se estamos com algum problema, a bênção do problema, que nos ensina a valorizar a saúde. Agradecemos, Senhor, a presença dos amigos espirituais que estão conosco, aqueles que já se foram, aqueles que nos amam e vêm nos abraçar nesse momento, aproveitando para colocar em nossos pensamentos novas diretrizes. Pedimos ao nosso anjo da guarda, ao nosso espírito protetor,
que esteja conosco, que nos ampare em nossas mudanças, em nosso bom ânimo, nos dando sempre coragem para vencer as provas da vida e nos mantendo no caminho certo. Ajuda-nos, Senhor, para que a fraternidade brilhe em nosso coração. Sê conosco, abençoando todos os que aqui estão, seus lares, suas famílias, todos os que conosco trabalham, seus lares, suas famílias, a comunidade que nos recebe, o nosso país e o mundo todo. Ampara-nos, Jesus, ampara-nos, nosso Pai, hoje e sempre, que assim seja.